paraíso pacifista. O quadro pintado é idílico. Somos uma terra sem terremotos e furacões, sem guerras civis nem fundamentalismos extremados que levam a genocídios. Somos pacíficos, não violentos, não somos agressivos, não odiamos, não somos preconceituosos, não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. É uma de nossas ilusões, criada e sustentada ao longo de séculos. Para começo de conversa, tivemos durante a nossa história dezenas de guerras civis, a diferença é que nunca usamos essa expressão para defini-las. Lembremos-nos de algumas delas. A Brilada, Movimento de Pernambuco em 1824. Cabanagem, ou Guerra dos Cabanos, no Pará de 1835-1840. Sabinada, movimento na Bahia entre 1837 e 1838. Balaiada, revolta ocorrida entre 1838 e 1841 no Maranhão. Revoltas liberais de 1842. Os movimentos sediciosos organizados pelo Partido Liberal em várias partes do Brasil. Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1835. Esta, a maior de todas, durou uma década. Rachou o país em 3 estados, o Império, a República Rio-Grandense e a República Juliana, e vitimou mais de 3.000 pessoas. No século XX, aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. Cada um deles prosseguiu à sua maneira, mas foram todos movimentos de uma província, de um estado, contra o centro, ou contra medidas centralizadoras. Em vários deles, como no Rio Grande do Sul, chegaram a ter proclamação da República e projeto de separação do Estado em relação ao restante do país. Em outros casos, com mortos, guerra e até genocídio, como o que ocorreu no Maranhão durante a Balaiada, ou entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX, durante o contestado. Choques violentos, mortes, medo, perturbação. Em qualquer outro país do mundo, chamaríamos isso de guerra civil. Aqui, não. Aqui evitamos usar tal expressão. Guerras civis existiram na Argentina, no México ou nos Estados Unidos. Guerra civil virou uma instituição na Colômbia, tão forte que os colombianos chegaram a usar Guerra de los Mil Dias, entre o fim do século XIX e início do século XX, para separar uma guerra civil de outra. Enquanto nós, brasileiros, fugimos do uso da expressão, os norte-americanos fundaram sua nacionalidade por meio da guerra. Primeiro uma guerra contra o Império Britânico, depois uma guerra entre o norte e o sul do país, depois contra o México e contra indígenas, contra alemães, contra comunistas e contra fundamentalistas religiosos. Mas nós rejeitamos a ideia, o conceito e o nome. Rejeitamos e suavizamos o conflito, afirmando, os gaúchos queriam mesmo a defesa de sua dignidade. O que os paulistas desejavam era uma constituição. Os cabanos lutavam por igualdade social. Ninguém lutou por ódio. Ou seja, no Brasil jamais houve ódio, nem sequer na guerra. Quando Sérgio Buarque de Holanda instituiu a expressão homem cordial em 1936, no livro Raízes do Brasil, várias pessoas o criticaram. Foi o caso do poeta e ensaísta Cassiano Ricardo, que produziu a interpretação clássica que viria a seguir. A cordialidade seria sinônimo de bondade e, portanto, o autor de Raízes do Brasil estaria enfatizando um dado positivo de nossa formação. Essa interpretação conduzia a algo completamente diferente do que Sérgio Buarque quis dizer. Para ele, a cordialidade tinha o papel de ressaltar a rígida separação, na sociedade brasileira, entre o público e o privado. E sua consequência era negativa. Sérgio Buarque encontrou a expressão no escritor e amigo Ribeiro Couto e a apresentou como um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente do ninho familiar, pois as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Armado dessa máscara, afirmou ele, o indivíduo consegue manter sua supremacia antissocial. A cordialidade se estendia das relações familiares até o público, cuja lógica deveria ser a da impessoalidade, do interesse público. Quando Sérgio Buarque diz cordial, significa que funcionamos de acordo com o coração, cordis, no latim.
E como afirmou numa carta a Cassiano Ricardo, se acreditou, mal ou bem, que o coração é a sede dos sentimentos, e não apenas dos bons sentimentos. O brasileiro agiria de maneira passional, e não pacificamente. Sorrir para estranhos, ajudar estranhos, matar estranhos. Esse é o modo passional que Sérgio Buarque definiu como homem cordial, um homem avesso a regras racionais, a sistemas unificadores, a sistemas impessoais. No fundo, no que concordo plenamente, o que ele está dizendo é que, quando matamos, somos cordiais. Quando torturamos, somos cordiais. Para Sérgio Buarque, a característica do brasileiro é colocar a passionalidade subjetiva e a motivação individual na frente da motivação política. Essa cordialidade descrita por Sérgio Buarque, a boa ou horror, que tentamos transformar numa coisa positiva. Por isso acredito que, para entender o Brasil, nós precisaríamos de mais de Freud do que de Marx, mais subjetivo e psicanalítico do que generalizado. Ao contrário do que se interpretou e se interpreta normalmente, exibimos um histórico de violência, das guerras civis que eu mencionei, com morte em praça pública, a decapitação de Zumbi dos Palmares, ou a massacre ocorrido em Canudos. Zumbi teve uma morte particularmente odiosa, que se mostra reveladora de nossa natureza violenta e cruel. Como aprendemos em sala de aula e nos livros de história, Zumbi foi o último e grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista. Palmares foi o nome dado pelos portugueses, em razão do grande número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga, ao sul da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Era um abrigo não só de negros, mas também de brancos pobres, índios e mestiços. A um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho foi dada a tarefa de destruir Palmares. Aniquilar o quilombo era uma questão de honra para o domínio português e da elite açucareira e traficantes de escravos. Zumbi foi localizado em novembro de 1695, com o corpo perfurado por balas e punhaladas, e levado a Porto Calvo. Teve a cabeça decepada e remetida ao Recife, onde foi coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo. O fato de Zumbi ter sido castrado e ter seu pênis costurado dentro da boca nos leva à reflexão de como o ódio floresceu e se aprofundou contra quem instituiu uma rebelião contra o sistema. Mas há outros exemplos. A revolta federalista do Rio Grande do Sul durante os anos iniciais da República foi acompanhada de tanta decapitação que seu codinome na história é Revolta da Degola. Em O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo narra episódios referentes às guerras deflagradas no solo gaúcho e fala da cidade tomada pelas tropas inimigas. Segundo o livro, quando capturam um parente do chefe das tropas locais, decidem fazer uma punição, introduzir um funil no seu ânus e derramar um azeite fervente. Veríssimo retirou essa técnica de uma documentação histórica que usou para escrever o livro. Técnicas que revelam uma sociedade particularmente violenta. Curiosamente, nossa história real não parece combinar com nossa representação ideal. O livro Brasil Nunca Mais, cuja introdução foi assinada pelo falecido cardeal D. Paulo Evaristo Arnes, descreve as torturas no período militar instaurado em 1964. No livro se faz uma pergunta pertinente: por que gente do Cone Sul, de outras ditaduras instauradas na região, vinha ao Brasil aprender mais sobre técnicas de tortura? Porque naquela época chegou a haver aula de tortura no Rio de Janeiro. A resposta que se pode dar tem a ver com a nossa tradição escravista. Uma tradição mantida no modo de agir da polícia, no nosso modelo policial, no qual a polícia científica anda lado a lado com a polícia do pau de arara. Essa tradição faz com que a nossa violência seja tolerada, desde que aplicada a grupos sociais específicos. É manchete de jornal a violência que atinge grupos de elite, mas nunca aquela que atinge grupos sociais específicos, como negros, pobres, homossexuais e transexuais. Nossa violência é estrutural. Não é diferente da violência humana, mas é aumentada pela injustiça social, pelas relações raciais e pela própria violência política. Às vezes podemos perguntar por que é tão intensa. E às vezes seria lícito supor o motivo pelo qual ela não é mais intensa, dado o grau da violência social. Falei da tradição escravista.
Raízes do Brasil pode ser visto como o substituto de um livro de 3 anos antes, Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, que atribui os males do país à mistura étnica. Ou substitui, antecipadamente, Formação do Brasil Contemporâneo, um livro de 1942, de Caio Prado Júnior, que atribui às elites as mazelas do país. Era uma época em que o Brasil tentava fazer o que a Europa havia feito no século XIX, dar uma explicação nacional à sua identidade e às suas raízes. Silvio Romero, Manuel Bonfim e Joaquim Nabuco já haviam tentado. O Brasil sempre tentou explicar-se nacionalmente por meio de generalizações, como também são as generalizações para falar do francês, do alemão ou do norte-americano. Casagrande e Senzala e Raízes do Brasil dialogam sobre uma realidade pernambucana, em Gilberto Freire, e nordestina, e também do Sudeste, especialmente São Paulo, em Sérgio Buarque. Caio Prado introduziria a questão da dominação econômica, sendo sucedido por toda uma tradição anti-Gilberto Freire, que insistirá na violência da escravidão. Freire olha a escravidão com a sua genialidade. Ele foi um dos grandes autores do Brasil. Sua habilidade que mistura sociologia com jornalismo. Mais tarde será taxado, injustamente, de pró-escravista, mas na verdade ele oferece a interpretação de uma escravidão sob o ponto de vista do diálogo, dos pontos de coexistência, que também são verdadeiros. Em outras palavras, ele se refere aos pontos em que a Casagrande e a Senzala estabeleceram uma negociação. O pensamento de esquerda criticará Gilberto Freire nos anos seguintes, em particular a partir de Caio Prado, mas tendo como maior símbolo o historiador Jacob Gorender. Ao escrever sobre o escravismo brasileiro, ele enfatizou somente o atrito e o enfrentamento. Foi outro ponto de vista, mas sempre numa situação de enfrentamento nós vemos consenso e coerção, cooptação e diálogo. Para dar um exemplo fora do Brasil, a guerra contra os índios araucanos, os índios da Patagônia chilena e argentina, foi a mais prolongada da história da América. Começou no século XX e foi parcialmente encerrada no século XIX, com a Argentina e Chile já independentes. Os araucanos foram o grupo indígena que mais resistiu à dominação espanhola, depois crioula, da América. Vários araucanos depois melhoraram de vida, porque o contato com os brancos possibilitou-lhes acesso a cavalos, o que antes não existia na América. Além disso, a captura por sequestro de mulheres brancas incrementou a demografia do grupo indígena. Esses seriam os pontos em que eles dialogam e obtêm benefícios de uma dominação. O ponto negativo são as aldeias queimadas, os líderes assassinados, a ocupação das terras. Toda a violência inclui um processo de diálogo, que é mais ou menos o que acontece numa situação de guerra como na França, na qual uma parte dos franceses colabora e se beneficia dos nazistas. A França de Vichy foi justamente o governo francês sob influência nazista, com a aceitação e o benefício de parte da sociedade francesa. Somente uma parte, bem pequena, dos franceses vai para a resistência e outra parte simplesmente ignora. O nazismo, um dos modelos de violência ocidental no século XX, funciona do mesmo modo que a escravidão. Uma parte se aproveita bastante de um sistema, uma maioria é conivente com ele e uma minoria constitui o grupo de resistência. Mas a resistência na culinária, a resistência na música, a resistência que não estabelece vencedores e vencidos e sim um mundo que tem outra dinâmica, essa resistência é menos valorizada do que a armada, porque nosso modelo preferencial é o herói armado, o herói que enfrenta. Zumbi se encaixa perfeitamente nisso, assim como Ganga Zumba. A culinária inclui produtos da África, inclui palavras e inclui a própria religião como resistência, elementos que certamente nos seduzem muito menos. E falando em modelos, nossa interpretação tradicional costuma sugerir explicações focadas na herança portuguesa. Essa explicação dá ênfase de tal modo a essa infância colonial portuguesa como origem dos nossos equívocos que somos obrigados aqui, até a segunda vinda de Jesus, a sermos ibéricos católicos. Não importa que o catolicismo já nem seja a religião dominante em lugares como Rio de Janeiro, aliás, o primeiro estado brasileiro a ter mais protestantes do que católicos. Não importa que haja áreas onde não existe sequer o predomínio da imigração ibérica. Não importa nada disso,
você será sempre um português. Essa herança aparece muitas vezes, por exemplo, na obra clássica de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, na qual o Estado brasileiro será patrimonial até o fim dos tempos porque foi fundado pelo rei Afonso Henriques, ou pelo Estado português. Segundo ele, o patrimonialismo é uma forma de dominação política na qual não existe a esfera pública e a esfera privada. Faoro recorre ao conceito do sociólogo Max Weber sobre Estado patrimonial, quando um príncipe organiza seu poder político exatamente como exerce seu poder patriarcal, para explicar o atraso do Brasil. Um atraso explicado pela dominação do estamento burocrático, iniciado com a consolidação da monarquia portuguesa pela dinastia de Alvis, 1385-1580, que comandou a expansão comercial de Portugal, África, Índia, Brasil. Segundo Faoro, o Estado português controlava ou explorava diretamente o comércio, que por sua vez alimentava o caixa da coroa. Isso é curioso, porque significaria observar a história com o peso do determinismo. A Austrália foi fundada em Botany Bay por imigrantes forçados, prisioneiros, estupradores, falsários e ladrões. Assim começou a história do país. Botany Bay, pela experiência sistemática de colonização, era literalmente uma colônia penal. E hoje a Austrália é um país de primeiro mundo, desenvolvido, com altíssimo índice de desenvolvimento humano, e os australianos são pessoas que vivem e trabalham em torno do orgulho de sua origem. Enquanto isso, nós construímos uma outra fantasia. O Brasil foi essa fantasia chamada colônia de exploração. Uma terra condenada a receber a escória de Portugal, um país obrigado a acolher degredados enviados para cá pelo Estado português. Essa explicação é absurda. Afinal, veio absolutamente de tudo para o Brasil, da escória à elite intelectual, professores das melhores universidades portuguesas, um padre Nóbrega, a América, e não só o Brasil, é de fato uma arca de Noé. Para cá veio absolutamente de tudo. Os norte-americanos fazem sua memória fundacional no Mayflower, o famoso navio saído da Inglaterra com cerca de 100 passageiros, todos de alto nível social e intelectual, peregrinos que se tornariam os pais da pátria. Eles ignoram que a fundação, quase 13 anos antes, baseou-se numa companhia crucial, a Companhia da Virgínia, que entre outras coisas levava moças de vida ruim na Inglaterra para serem leiloadas. Ignoram que menos da metade dos passageiros era puritana. Ignoram que o Mayflower fora bancado por uma companhia de comércio, a CIA, dos comerciantes aventureiros, de Londres, e que tinha, como principal missão, o comércio de peles ou quaisquer outras riquezas que se pudessem extrair da terra. Ou seja, os norte-americanos ignoram os assassinos, as prostitutas e os falsários que fazem parte da sua história, e nós ignoramos os professores intelectuais que fazem parte da nossa. Por que essa diferença? Acredito que tem a ver com o que Nelson Rodrigues batizou de síndrome de vira-lata. Mas há algo maior do que isso. Algo que nos faz diminuir o nosso passado e ignorar explicações que o dignificam. Nós pioramos a nossa colonização, enquanto os norte-americanos melhoram muito a colonização deles. Toda memória histórica tende a ser seletiva e construir-se a partir de valores épicos posteriores. Isso não distingue o Brasil de outros países. Os heróis nacionais melhoram com o tempo e a violência militar fica mais dotada de valores elevados. O que nos distingue é uma vontade quase sistemática de apagar a violência do nosso passado. O curioso é que no momento de aceitar aquilo que se revela um fato histórico, a nossa violência, decidimos disfarçar uma duplicidade de pensamento.